Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui falando de núcleo-imagem, e em particular do teorema do núcleo-imagem, que é um dos teoremas centrais da álgebra linear. Tá, então, vamos lá para o enunciado e a gente vai discutir um pouquinho o que esse teorema diz. Então, o contexto é o seguinte: imagina que você tem uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita, tá? Entre V1 e V2, e a conclusão do teorema é que a dimensão do domínio, né, a dimensão do espaço vetorial V1, ele é dado pela soma das dimensões, uma parte sendo do núcleo de T e a outra parte sendo da imagem de T, tá? Então, é uma conclusão super forte, né? Qualquer transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita tem uma fórmula que envolve a dimensão do núcleo e da imagem com a dimensão do espaço de saída, tá? Qual que é a ideia do porquê que isso funciona, né? O que está por trás disso aí? Bom, então a ideia aqui é pensar em diagramas, que é o seguinte: imagina que você tem aqui o domínio, que é o espaço vetorial V1, aí você tem o contradomínio, que é o espaço vetorial V2, você tem uma função entre eles, né, que é mais do que uma função, é uma transformação linear, que eu estou chamando de T. E aí vem aquela questão: essa função é 1 para 1? Ou seja, o que é 1 para 1, né? É ser injetiva? Será que mandando flashes de lugares diferentes do lado esquerdo eu chego no mesmo lugar do lado direito? Bom, a gente já viu da vez passada, né, que o responsável por analisar essas coisas sobre ser injetivo ou não é o núcleo, né? E o núcleo é um subespaço aqui dentro do domínio. Vou fazer um pouquinho maior aqui. Então, aqui o núcleo, ele é um subconjunto do domínio. Ele é o conjunto do quê? Ele é o conjunto de todos os vetores do domínio, cuja imagem são o vetor nulo lá do lado direito, né? Então, só para representar aqui dois exemplos, imagina que você tem dois carinhas ali, a imagem deles do lado de cá é a mesma, né? E é o vetor nulo aqui do espaço vetorial V2. Agora vamos pensar bem intuitivamente, já que o culpado por a transformação ser injetiva ou não é o núcleo, então, entre aspas, o que está fora do núcleo não deveria, né, ter problemas com injetividade. Então, se você pegar coisas fora do núcleo, deveria ser 1 para 1. Ou seja, flechas que saem de lugares diferentes deveriam chegar em lugares diferentes. Isso que eu estou falando não é inteiramente verdade, tá? Eu estou falando bem entre aspas aqui, mas é pensando na ideia de que, já que o núcleo é o culpado por ser injetivo ou não, então fora do núcleo você não deveria ter problema com injetividade. Essa frase, apesar de não ser verdadeira, quando a gente pensar, em vez de pontos, né, esses pontinhos em cada um dos desenhos serem elementos gerais, se eles forem elementos de uma base do domínio, isso que eu falei vai ser verdade. Tá? Então, isso lembra mais ou menos aquela ideia que a gente falou de quantos elementos tem na união de dois conjuntos. Tem uma fórmula para a união, que é a soma de quantos tem em cada um, menos quantos tem na interseção. A gente viu que vale uma coisa muito similar para isso quando você tenta calcular a dimensão de um subespaço soma, né? Então, é a mesma contagem, só que em termos de elementos de bases de cada um dos subespaços. Então, aqui vai ser uma coisa muito parecida, tá? Eu vou começar. Qual que vai ser a argumentação da demonstração? O desenho não diz exatamente a demonstração, mas ele inspira o que vai acontecer. Eu vou começar com uma base do núcleo, tá? Então, eu vou começar por um cara menor. Como lá na demonstração da fórmula da dimensão, né? Eu comecei com uma base do subespaço interseção. E depois completei, né? Uma para a base de um S1 e outra para a base do S2. Aqui eu vou completar uma base do núcleo para uma base do domínio inteiro, tá? Então, imagina que esses vermelhinhos vão formar uma base do núcleo e que esses azuis aqui são os caras que eu usei para completar para uma base do domínio, tá? Aí o que a gente vai verificar é que esses caras aqui satisfazem o que o desenho está dizendo, tá? Se você calcular a transformação só nesses caras azuis, do lado de cá vai ser 1 para 1, tá? E esses caras do lado de cá, esses carinhas que estão aqui, eles vão formar uma base, só que uma base do quê, né? Vai ser uma base
para a imagem de T. Então, eu vou poder relacionar as quantidades de elementos, porque eu vou ter começado com uma base do núcleo, eu vou ter completado para uma base do domínio inteiro, então eu vou ter uma quantidade de elementos no domínio inteiro, para uma base, e vou relacionar com a quantidade de elementos nessa base da imagem, e é isso que vai me dar essa relação aqui. Tá? Então, formalmente, como é que a gente faz isso? Então, como eu falei, a demonstração começa com você tomando uma base do núcleo. Tá? Então, seja, eu vou chamar de vetores U1 até UK, uma base do núcleo, que em particular, né, é um subconjunto do domínio. Como é uma base, em particular, é um subconjunto LI, então ele pode ser completado por uma base do espaço inteiro, que é o V1, usando um dos teoremas que a gente já viu anteriormente. Né? Então, completamos para, eu vou chamar de beta agora, esses vetores U1 até o K, eu completo com vetores. Então, esses U1 até o K é como se fossem os vermelhinhos do desenho, e esses V1 até, digamos, VL, são os azuis do desenho acima. Tá? Então, completamos para beta uma base de V1, tá? Uma base do domínio inteiro. E aí, como eu falei agora, eu vou olhar, né, para a imagem desses azuis aqui. Esses são os Vs, tá? Esses azuis aqui. Eu vou olhar para a imagem deles do lado de cá. Então, vai ser T de V1, T de V2 até T de VL. E a afirmação que eu faço é que esses caras aqui, que estão circulados em verde, vão formar uma base para a imagem. Tá? Então, a afirmação que a gente vai demonstrar agora, e é o principal do teorema. Então, a afirmação, o conjunto que eu vou chamar de gama, que é a imagem dos Vs, só dos Vs, né? Esses vetores que eu usei para completar a base, esses caras aqui formam uma base. Então, isso aqui é base para a imagem de T. Claro que isso já é um subconjunto da imagem, né? Porque todos os vetores aqui são T de alguém, né? Mas mais que isso vai formar uma base para a imagem. Então, eu tenho que demonstrar duas coisas. A gente vai ver que isso é gerador da imagem e vai ver que é linearmente independente. Então, primeiro de tudo, vamos ver que esse conjunto gama, ele é gerador da imagem. Então, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso pegar um elemento genérico da imagem e garantir que ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores T de V1, T de V2 até T de VL. Como que é um elemento genérico da imagem? Bom, ele é T de alguém, né? Então, a gente vai começar assim, seja... Eu vou pegar aqui, vamos chamar de W, um vetor da imagem, um vetor qualquer. Como ele está na imagem, então existe um elemento no domínio, vamos chamar ele de U, por exemplo, ou talvez não, pode ser U mesmo. Vamos chamar de U um elemento do domínio, tal que T desse cara te dá o W. Todo elemento da imagem é T de alguém, escolhe um desses caras, tais que T dele dá o W. E daí? Bom, e daí que esse vetor U, ele é um vetor do domínio. E eu tenho uma base para o domínio, que é essa base beta, né? Então, esse vetor U, ele pode ser escrito como combinação linear desses elementos dessa base que eu escolhi aqui. Então, uma parte da combinação linear vai ser desses U's e a outra parte vai ser desses V's. Então, eu tenho dois conjuntos de coeficientes aí, vamos dar nomes diferentes só para não confundir tudo. Tá? Então, como esse vetor U pertence ao domínio, isso quer dizer agora que existem coeficientes que eu vou chamar de A1 até AK, que são dos U's, né? E B1 até BL, que são dos V's, tais que esse vetor U, ele se escreve como a soma dos AIs vezes UIs Então, uma parte dos que corresponde aos U's e uma parte aqui que vai corresponder aos V's. Né? Então, uma soma de I até L agora, BI, VI. Tá? Então, o U pode ser escrito dessa forma.
Agora, qual que é a ideia? A ideia é, eu vou calcular a transformação nesse U, né? Porque eu estou querendo descrever um elemento genérico da imagem. Então, eu tenho que descrever o que é T de U para um U genérico no domínio. Esse U aqui é basicamente genérico, né? Então, o U pode ser escrito dessa forma. Eu vou aplicar a transformação linear no U, vou usar que ela é linear, né? Ou seja, que ela respeita a soma e respeita o produto por escalares, e aí a gente vai ver como que vai ficar a expressão do T de U em geral. Tá, então, lembrando que isso daqui são somas de vetores e produtos por escalares. Então, se eu aplicar a transformação linear nisso, isso abre na soma e tira todos os escalares para fora. Tá, então, como T é transformação linear, só abreviando aqui para não precisar ficar escrevendo tudo toda hora. Quando eu calcular o T de U, usando a linearidade, eu já vou poder escrever isso aqui assim: a soma abre na soma, os escalares caem fora, né? Então, já estou tirando o escalar AI de dentro do T de UI, né? Então, a soma aqui vai de 1 até K. E eu vou fazer o mesmo, né? O análogo aqui para a segunda parte. Então, eu vou tirar os escalares Bs agora, e aqui vai sobrar só os T de VI. Então, isso é o T de U, usando a linearidade. Agora, eu volto aqui para trás e lembro que esses vetores U1 até o K, isso forma uma base do núcleo. Em particular, são vetores dentro do núcleo. Então, o que significa? Que se eu calcular a transformação linear em qualquer um desses U's, sempre tem que dar zero. Né? Então, eu sei onde eles são enviados. Né? Então, cada um desses caras aqui, T de UI, esses caras são iguais a zero, porque o UI pertence ao núcleo. Então, moral da história, esse somatório inteirinho aqui do lado esquerdo, ele não aparece. Tudo isso aqui vai ser soma de AI vezes zero, então dá zero, é uma soma de zeros. Então, vai sobrar simplesmente essa segunda parte. E essa segunda parte é o que interessa para nós, porque isso que está aqui nada mais é do que uma combinação linear desses vetores aqui, ó, dos vetores T de V1, T de V2 até T de VL. E isso aqui é um elemento genérico na imagem de T. Então, isso demonstrou que qualquer elemento na imagem de T pode ser escrito como combinação linear dos vetores T de V1 até T de VL. Então, logo, essa equação acima acabou de mostrar para nós que gama é gerador da imagem. Então, a última coisa que falta fazer é verificar agora, né? Então, a primeira parte aqui, a gente verificou que ele é gerador, falta verificar agora que ele é linearmente independente. Tá? Então, parte 2, gama é linear. Eu vou escrever o gama de volta aqui para a gente não esquecer quem que é o conjunto. T de V1 até T de VL. Eu vou mostrar agora que esse cara aqui é linearmente independente. Bom, como que eu vou demonstrar isso? Bom, vou fazer isso por definição. Tá? Eu tenho que estudar de quantas maneiras eu posso escrever o vetor nulo como combinação linear desses vetores. Se eu concluir que todos os escalares nessa combinação necessariamente são nulos, então esse conjunto é linearmente independente. Tá? Então, eu vou considerar escalares A1, A2 até AL, tais que A1 vezes T de V1 mais A2 vezes T de V2 até AL T de VL seja igual a zero e tentar concluir que esses A1, A2 até AL são zero. Tá? Então, sejam A1, A2 até AL, escalares, tais que... Vou continuar usando a notação de somatório para, né, não precisar ficar escrevendo muito. Tais que a soma dos AI vezes T de VI, com I indo de 1 até L, e isso aqui seja igual a zero. Tá? Então, eu quero concluir algo sobre esses caras aqui. E como eu quero provar, né, eu estou afirmando que eu vou conseguir provar que é LI, a gente vai ter que concluir de alguma forma que todos esses AIs, na verdade, são zero. Bom, e como que eu vou concluir isso? A chave é perceber que essa combinação linear aqui, eu posso pensar que ela já é desmanchada. Eu calculei T em uma soma
e produtos por escalares, desmanchei e virou isso. Tá? Então, e de quem que era a combinação original, né? Então, de novo, como a T é linear, é uma transformação linear, esse T, essa soma que aparece aí, né? Soma de AI vezes T de VI, com I de 1 até L, ela é a mesma coisa que T da soma dos AIs vezes os Vs. E isso com I de 1 até L. Esses caras são a mesma coisa porque, como eu falei, como T é uma transformação linear, ela abre na soma e tira escalares para fora. Quando você usa essas propriedades de tirar escalar para fora e abrir na soma, nesse lado direito você obtém esse lado esquerdo de volta. Então, eles são a mesma coisa. Né? Conclusão, esse lado esquerdo aqui, eu posso reescrever ele como esse cara aqui. T dessa combinação linear. Então, T dessa coisa toda, né? T dessa coisa toda vai ser igual a zero. Então, essa é a conclusão que a gente tira aqui. Então, logo, T dessa combinação linear AI, VI com I de 1 até L, essa coisa toda vale zero. É o que a gente acabou de concluir aqui em cima. Mas o que significa isso? Bom, a gente acabou de achar um vetor, não importa a expressão dele, é um vetor que, quando eu faço a t calculada nesse vetor, me dá zero. Ou seja, esse vetor aqui sublinhado em vermelho, ele pertence ao núcleo. Né? Então, isso aqui implica que essa coisa toda dentro dos parênteses, essa combinação linear aqui, isso tudo pertence ao núcleo de T. E daí, né? Bom, e daí que a gente tem uma base para o núcleo. Né? A gente fixou aqui desde o início, voltando aqui, os vetores U1 até o K formam uma base para o núcleo. Então, esse vetorzão aqui, que ele próprio já é uma combinação linear, né? Esse cara todo pode ser escrito como combinação linear dos U's, né? Ou seja, existem B1 até BK escalares, tais que esse vetor dos parênteses inteiro, né, essa coisa toda, como se fosse um vetor só, essa coisa toda aqui, combinação de AI, VI com I de 1 até L, isso pode ser escrito como uma combinação linear, só que agora indo de I até K, dos Bs, né? Só que vezes os Us, né? Então, o cara do lado esquerdo pode ser escrito como combinação linear dos Us. E aí, agora, eu junto tudo num lado só. Então, isso aqui implica que soma de I de 1 até L, dos AI e VI, menos, né, que eu posso escrever até assim, se vocês quiserem, soma I de 1 até K, menos, eu vou absorver esse menos na frente dos Bs aqui, então eu passo todo esse lado direito para o lado esquerdo e sobra isso aqui igual a zero. Tá? Então, o que eu fiz aqui é pegar essa coisa toda e passar para o outro lado. Então, o que eu tenho aqui do lado esquerdo agora? Eu tenho uma combinação linear, né? Porque aqui é tudo soma e produto por escalar, só que de quais vetores? Eu tenho os vetores U's e tenho os vetores V's. E isso aqui tudo é uma combinação linear nula, né? Aqui eu estou escrevendo o vetor nulo como combinação linear dos U's e dos V's. Só que da maneira como a gente construiu os U's e os V's, os U's e os V's formam uma base para o espaço V1 inteiro, né? Então, em particular, esse conjunto grandão, esse beta, conjunto dos U's e dos V's, é linearmente independente. Então, já que isso aqui é uma combinação linear nula dos U's e dos V's, e o conjunto dos U's e dos V's é linearmente independente, isso implica que todos os escalares nessa combinação têm que ser iguais a zero. Tá? Então, como o conjunto beta, que é o conjunto dos U's,
junto com os Vs, isso aqui é uma base, em particular Li, e isso que está aqui em cima é uma combinação linear nula desses caras. Isso implica que todos os coeficientes dessa combinação são iguais a zero, em particular os coeficientes que não os interessam, né? Que foi os que a gente começou aqui, né? Eu comecei assim, sejam A1 até AL tais que essa combinação é uma combinação linear nula, né? Dos T de V1 até VK. Então, eu queria provar que os AIs são iguais a zero. Eles estão aqui no meio também, né? Tem os AIs aqui, tem os Bs, mas os Bs são auxiliares, nem interessa para nós. O que importa é que os AIs são todos iguais a zero. Então, A1 até AL é igual a zero, que é o que a gente queria demonstrar, né? Então, os A são todos iguais a zero, portanto, o conjunto gama é linearmente independente. Tá? Então, portanto, gama é LI, e, portanto, a gente já mostrou, né, que ele é gerador, portanto, o gama é base de imagem de T. Né? Então, quase terminamos já. Né? A gente já garantiu que o gama é uma base para a imagem, agora é só fazer uma contagem de quantos elementos tem em cada lugar. Então, vamos lá. O beta é uma base do domínio, né? E quantos elementos tem nessa base? Tem K mais L, né? Tem K elementos aqui que são uma base do núcleo e L elementos que, né, completam essa base para uma base do domínio. Então, isso diz para nós que a dimensão, a quantidade de elementos da base beta, né? Ela é K mais L, onde o K é o 1 até o K, e o 1 até o K forma uma base para o núcleo, portanto, K é a dimensão do núcleo de T, esse é o K, né? E o L é a quantidade de Vs, né? V1, V2 até VL. Só que a gente acabou de ver que T de V1, T de V2 até T de VL formam uma base para a imagem. Ou seja, essa mesma quantidade de L também representa a dimensão da imagem agora. Então, esse L aqui, esse segundo número que eu estou somando, eu posso interpretar ele como a dimensão da imagem de T, né? É a quantidade de elementos da imagem de T. E a cardinalidade de beta, a quantidade de elementos da base beta, dá exatamente a dimensão do domínio, né? Que é o V1 inteiro. Logo, a gente tem a fórmula do enunciado. Tá? Então, a dimensão do domínio ele é a soma da dimensão do núcleo com a dimensão da imagem. Tá? Então, isso conclui a demonstração. A demonstração é meio técnica mesmo, mas lembrando aqui que a ideia toda está nesse desenho. Tá? Bom, então vamos ver algumas consequências desse teorema aí. Tem bastante consequência interessante. Bom, o primeiro corolário, né, é o seguinte: imagina que você tem uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita, e aí eu quero concluir coisas sobre, dependendo de quem tem a maior dimensão, né, eu concluo, se a dimensão do domínio, por exemplo, item 1, se a dimensão do domínio for maior do que a dimensão do contradomínio, então essa transformação linear não pode ser injetiva. Tá? É uma afirmação de não pode ser, não é que ela é não pode ser. Se a dimensão do domínio for menor do que a dimensão do contradomínio, então ela não pode ser sobrejetiva. E se a dimensão dos dois, né, isso aqui é um caso particular, tirando com conclusão direta desses dois de cima, é que se a dimensão for diferente, né, a dimensão do domínio e do contradomínio for diferente, não tem chance alguma dela ser bijetiva. Tá? Então, isso é uma consequência direta do teorema núcleo-imagem, e é uma consequência importante, né, porque ela descarta casos onde você tenha transformações injetivas ou sobrejetivas, e em particular bijetivas. Eu vou demonstrar uma delas, as outras são inteiramente análogas, seguem exatamente da mesma forma. Tá, então vamos demonstrar só a primeira aqui, só para mostrar como é que é a ideia. E a ideia aqui é fazer por contrapositiva. Tá? Então, qual que é a contrapositiva? Eu vou fazer só a afirmação 1, tá? Qual que é a contrapositiva? Bom, estou dizendo que se a dimensão do V1 for maior do que a dimensão do V2, ela não pode ser injetiva. A contrapositiva é,
que se T for injetiva, então não ocorre essa desigualdade, que o contrário dela é a dimensão de V1 menor ou igual que a dimensão de V2. Tá? Então, suponha que T é injetiva, né? Pela contrapositiva, vou supor que T é injetiva. A gente já viu que isso significa que o núcleo só tem o zero, tá? Então, ou seja, e é equivalente, né? O núcleo de T só tem o vetor nulo. E isso significa, né, que como só tem o vetor nulo e não tem mais ninguém, é que a dimensão do núcleo é zero. Né? A dimensão desse espaço vetorial é zero, porque ele só tem o zero e não tem mais ninguém. Então, pelo teorema do núcleo-imagem, o que sai como consequência? Né? Pelo teorema do núcleo-imagem, por essa fórmula, né, que a gente acabou de ver, a dimensão do domínio, a dimensão do V1, ela é dada pela dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Só que, como a gente acabou de ver, como ela é injetiva, a dimensão do núcleo é igual a zero. Portanto, né, essa dimensão, o que sobra aqui, né, é só a dimensão da imagem. Só que a imagem, ela é um subespaço do contradomínio, né? Então, a imagem, ela é um subespaço do contradomínio. Em particular, a dimensão da imagem tem que ser menor ou igual que a dimensão do contradomínio, que é o V2, né? Como consequência, a gente tira, então, que a dimensão do V1 ela é menor ou igual que a dimensão do V2. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente tira daqui. A dimensão do V1 necessariamente é menor ou igual à dimensão do V2. Aqui é o que a gente queria demonstrar, né? É a consequência ali da contrapositiva. Tá? Então, os outros são raciocínios bem análogos, inteiramente análogos, mas a conclusão é importante. Tá? Então, seja qual for a transformação linear, importante, né? Tudo aqui é transformação linear, não é qualquer função. Né? Se você tiver, por exemplo, uma transformação linear que sai do R4 e chega no R2, se ela for transformação linear, não importa qual seja a regra dela, com certeza ela não é injetiva. Tá? Porque ela está saindo de um espaço de dimensão maior e chegando num espaço de dimensão menor. Agora, se você tiver, por exemplo, uma transformação linear que sai, por exemplo, do R2 e chega em matrizes 2 por 2, tá? Seja qual for ela, o que importa é que ela seja uma transformação linear. Se ela sai do R2 e chega em matrizes 2 por 2. Então, ela está saindo de um espaço de dimensão 2 e está chegando num espaço de dimensão 4, né? Porque matrizes 2 por 2 tem dimensão 4, né? Essa transformação linear, não sei nem qual é a regra. O que importa é que, se é uma transformação linear, ela não pode ser subjetiva. Tá? E aí, em particular, consequência direta desses dois é que, se as dimensões forem diferentes, não tem chance alguma dela ser bijetiva. Porque ela não vai ser um dos dois, né? Se for diferente, alguém é maior do que o outro, né? Estritamente. Daí encaixa em um dos dois casos, então ela não vai ser injetiva ou não vai ser subjetiva. Então, em particular, não vai ser bijetiva. Então, se tem dimensões diferentes, já não tem chance alguma de ser bijetivo. Tá? Não importa nem quem é maior que quem. Se for diferente, já não tem chance de ser bijetivo. Bom, então, outro corolário interessante aqui é o seguinte. Imagina que o contexto agora são espaços vetoriais de dimensão finita e de mesma dimensão. Tá? Imagina que o domínio e contradomínio tenham a mesma dimensão. Então, nesse caso, é bem interessante porque essa transformação linear entre espaços de mesma dimensão, ela vai ser injetiva se somente C for subjetiva, se somente C for bijetiva. Ou seja, no contexto de transformações lineares entre espaços da mesma dimensão, injetividade e subjetividade são exatamente a mesma coisa. Tá? São equivalentes. Então, testar se é um é o mesmo que testar se é o outro. Né?
Bom, para demonstrar um teorema desse tipo, né, de equivalências, a gente pode fazer em várias ordens. Eu vou fazer a mais simples aqui, que eu vou demonstrar que 1 implica 2, 2 implica 3 e que 3 implica 1. Então, isso dá a equivalência de todas essas três afirmações. E é bem fácil de ver isso, tá? Então, vamos fazer essa demonstração. Por que 1 implica 2? Supor que a T é injetiva e concluir que ela é sobrejetiva, né? Bom, então suponha que T seja injetiva e eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu acabei de usar na demonstração anterior. Como ela é injetiva, o núcleo dela é só o zero, portanto, a dimensão do núcleo é igual a zero, e, portanto, pelo teorema do núcleo-imagem, a dimensão do domínio vai ser igual à dimensão da imagem. É exatamente o mesmo raciocínio que eu acabei de usar na demonstração anterior. Só que, né, por outro lado, como eu estou supondo que tanto o domínio quanto o contradomínio têm a mesma dimensão, por outro lado, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio e, portanto, juntando essa equação com essa equação aqui, a gente conclui que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Aí resgata um dos resultados que a gente já viu anteriormente. A imagem é um subespaço vetorial do V2, né, do contradomínio, só que aqui eu estou concluindo que eles têm a mesma dimensão e, portanto, isso implica que, na verdade, eles são iguais, né? Então, isso garante que eles são iguais, ou seja, T é sobrejetivo. Então, nesse contexto aqui, transformação linear entre espaços de mesma dimensão, a gente acabou de provar que se ela for injetiva, então automaticamente ela é sobrejetiva também. Tá? 1 implica 2. Bom, agora vamos demonstrar que 2 implica 3, né? Então vamos verificar agora. 2 implica 3. Vamos supor que ela é sobrejetiva e provar que ela é bijetiva. Ou seja, o que falta para provar que ela é bijetiva? Falta provar que ela é injetiva, né? Então, eu vou fazer basicamente o contrário que eu acabei de fazer nesse item anterior. Supor que ela é sobrejetiva e provar que isso implica necessariamente que ela é injetiva. Tá? Então, suponha que T seja sobrejetiva. E aí, nesse caso, né, como ela é sobrejetiva, a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, né? Usando, já que eles são iguais, eles têm a mesma dimensão. Pelo teorema do núcleo-imagem, o que isso nos diz, né? Então, a dimensão do domínio, que é dado pela dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, pelo que a gente acabou de ver aqui, a dimensão da imagem é igual à dimensão do V2. Então, isso aqui é igual, vou escrever aqui, dimensão de V1, vai ser igual à dimensão do núcleo, mais, agora eu posso trocar a dimensão da imagem pela dimensão do V2, e aí eu uso a hipótese de novo, e eu uso que a dimensão do V2 é igual à dimensão do V1. Eu uso que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. Então, já que esses dois caras são iguais, agora isso aqui é igual a isso aqui, eu tenho o mesmo número aqui dos dois lados, dimensão de V1 se repete, né? Então, isolando aqui a dimensão do núcleo, eu tiro que a dimensão do núcleo é igual a zero. Tá? Então, a conclusão é que a dimensão do núcleo de T vai ser igual a zero, e, portanto, isso significa que o núcleo de T é só o zero, e, portanto, a T é injetiva. Tá? Então, a partir de T ser sobrejetiva, a gente provou que ela é injetiva. E 3 implica 1, é óbvio, né? Não precisa fazer. 3 implica 1, é óbvio. Porque é supor que ela é bijetiva, né? Eu não tenho nada que provar, né? Então, suponha que ela é bijetiva, isso implica que ela é injetiva. Então, bom, se ela é bijetiva, ela já é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo.
então não tenho nada que demonstrar. Bom, então, isso encerra essa demonstração aqui, e é um caso muito interessante. Então, se você estiver trabalhando com transformações lineares e sabe que tanto o domínio quanto o contradomínio têm a mesma dimensão, então esses conceitos de ser injetiva ou ser sobrejetiva são exatamente iguais. Testar um é o mesmo que testar o outro. E às vezes, né, às vezes é mais fácil você testar se ela é injetiva, porque você só precisa calcular o núcleo. Às vezes, descrever a imagem pode ser um pouco mais complicado, né? Então, calcular o núcleo às vezes é mais fácil. Então, isso te dá uma opção, né? Bom, esse é o corolário que eu queria comentar. E aí, um caso agora, né, que eu quero comentar um pouquinho sobre alguma dessas consequências que a gente fez agora. Tem um nome especial para o caso onde você tem uma transformação linear que é bijetiva. Tá? Então, definição aqui: se você tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais e que ela é bijetiva, então ela é chamada de isomorfismo. Tá? É um nome que esse tipo de transformação linear recebe. Se ela for bijetiva, eu chamo ela de isomorfismo, né? E é um isomorfismo de espaços vetoriais, porque essa palavra isomorfismo, né, isomorfo, é a mesma forma, né, traduzindo do latim, essa mesma palavra é usada em vários outros contextos em matemática. Então, o contexto da álgebra linear é isomorfismo de espaços vetoriais. Tá? Nesse caso, a gente diz que se você tem dois espaços vetoriais e você é capaz de encontrar um isomorfismo entre eles, a gente diz que esses dois espaços vetoriais são isomorfos. Tá? E aí tem uma notação que em alguns lugares usa, né? É como se fosse essa notação, entre aspas, de congruente, tá? Tem um igual e um tiozinho em cima. É como se eles fossem iguais, tá? Esse símbolo é o que quer dizer isso, tá? Bom, então, lá no vídeo passado, a gente já fez um exemplo de isomorfismo, só não dei o nome. Eu defini aqui uma transformação linear que pega matrizes 2 por 2 e estica as linhas dessa matriz em um vetor com 4 coordenadas. Tá? Então, se você pega uma matriz aqui que tem entrada x, y, z, w, eu estico elas num vetor e defino uma função que, para cada matriz razão, ela me devolve esse vetor x, y, z, w. Tá? Então, da vez passada, a gente viu que isso é uma transformação linear e que mais que isso, ela é bijetiva. Então, está aqui um exemplo de um isomorfismo entre espaços vetoriais. Então, essa função aqui, ela dá um isomorfismo entre matrizes 2 por 2 e o R4. Tá? Dá para generalizar facilmente esse exemplo. Você pode pegar aqui matrizes da ordem que você quiser, tanto faz, não precisa ser quadrada. Pega todas as linhas da matriz e estica elas todas em um vetor só. Tá? Então, vai ser um vetor com n vezes m entradas, né? Se a matriz tem ordem m vezes n. Então, vai ser um vetorzão grandão, né? Com m vezes n entradas, mas é inteiramente análogo. Isso aqui também vai dar um isomorfismo. Tá? É uma generalização clara desse aqui. Alguns outros exemplos. Tá? Então, imagina que você tem a função que faz o seguinte. Para cada vetor em Rn mais 1, ou seja, vetores com n mais 1 coordenadas, eu produzo um polinômio de grau menor ou igual a n, desse jeito aqui. Ó. Eu pego as entradas desse vetor, n mais 1 entradas, então eu estou chamando elas sugestivamente aqui de A0 a 1 até a n, e eu lido com esses caras como se eles fossem os coeficientes de um polinômio. Tá? Então, A0 a 1 até a n, eu levo nesse polinômio aqui. O polinômio cuja entrada constante é o A0, aí o que acompanha o x é o A1, o que acompanha o x quadrado é o A2, e assim por diante, até o que acompanha o x elevado a n, que vai ser o AN. Tá? Por isso que eu chamei, né, as entradas desse vetor exatamente como A0 a 1 até a n. É sugestivo para você definir a função desse jeito aqui. Tá, então a minha afirmação é que essa função aqui é uma transformação linear e é bijetiva. Ela vai ser um isomorfismo. Eu não vou mostrar aqui, é bem simples, tá? Vou deixar isso como exercício. Bom, aqui está um outro exemplo de isomorfismo. Eu já vou voltar nesse exemplo, vou comentar um pouco mais sobre ele. Um terceiro exemplo aqui é a função que pega vetores em Rn. Aí, como a gente estabeleceu lá no início, né, vetores no Rn são vetores deitados, né, então x1 até xn deitado. Só que para cada vetor em Rn, eu produzo o análogo desse vetor, só que em pé. Tá?
Então, eu pego x1 até xn e produzo uma matriz que tem n linhas e uma coluna só, que é basicamente o mesmo cara, só que ele em pé. Tá? x1, xn, x1, xn, só que em pé. Tá? Isso aqui vai ser um novo exemplo de um isomorfismo. Tá? Você prova facilmente que isso aqui é uma transformação linear e que é bijetivo. Tá? Bom, então, aqui estão alguns exemplos. E, para finalizar, eu tenho mais uma proposição e alguns comentários sobre isomorfismos. O caso que acontece, né, que quando você tem um isomorfismo, ou seja, uma bijeção, você tem a função inversa, né? A função inversa ela vem no sentido contrário. Aí a pergunta é, bom, será que a função inversa ela também é uma transformação linear? Ou seja, você tem uma função que é uma transformação linear, que é bijetiva, faz sentido olhar para a inversa dela, para a função inversa, e aí a pergunta é, será que a função inversa também é linear? E aí o conteúdo dessa proposição diz que sim. Se a tua função for uma transformação linear bijetiva, então automaticamente a inversa dela também é uma transformação linear. Também preserva a soma e produto por escalar. Tá? Então vamos verificar isso. A gente vai verificar que ela preserva a soma e produto por escalares. E como que faz isso, né? Eu vou pegar agora dois elementos genéricos no domínio da inversa, que é o V2, e um escalar. Né? Então sejam, vamos chamar aqui, digamos, de U2 e V2 elementos em V2, V maiúsculo, né? U2 e V2 elementos genéricos, e lambda, um escalar. A gente quer ver, né? Queremos ver que se eu fizer essa função inversa no vetor lambda vezes U2 mais V2, a gente quer ver que isso aqui é a mesma coisa que fazer lambda vezes a inversa no U2 mais a inversa no V2. Isso é o que significa verificar que é linear. Agora, como que a gente vai fazer isso? Bom, eu já sei que essa função é bijetiva, né? Então, ela é 1 para 1. Então, olha só, se eu pegar esse cara aqui, ó, esse cara todo do lado direito, ele é um cara do domínio, ele é um cara que mora em V1, né? Porque T a menos 1, ela sai do V2 e chega no V1. Então, T a menos 1 do U2, ele é um elemento no V1, T a menos 1 do V2 é um elemento no V1, lambda é um escalar, isso aqui é uma combinação linear de vetores em V1. Então, isso mora em V1. Como ela é uma bijeção, se eu verificar que, se eu calcular a função t nessa coisa inteirinha aqui e obter esse cara, eu vou estar demonstrando que a imagem inversa desse cara é exatamente esse aqui do lado direito. Isso é da definição de função inversa, né? Eu vou estar garantindo que esse circulado em vermelho, ele é o único cara que, quando eu calculo a transformação nele, me dá o cara circulado em azul, né? Então, essa é a ideia. Então, vamos verificar. Que se eu calculo a t nessa coisa inteira aqui, nesse cara que é o lambda vezes t a menos 1 de U2 mais t a menos 1 de V2, eu vou verificar que essa coisa inteira é igual ao cara em azul, que é o lambda U2 mais V2. Agora, como que eu vou fazer isso? Usando linearidade. Eu sei que a função t é linear. Eu não vou usar que a inversa é. A gente vai provar que a inversa é. Eu vou usar que a t é linear. E onde eu vou usar? Bom, eu vou usar aqui. Eu vou quebrar essa soma e vou tirar esse escalar para fora na expressão desse cara do lado esquerdo aqui. Né? Então, como t é linear, eu sei que se eu fizer t de lambda vezes t a menos 1 de U2 mais t a menos 1 de V2, isso vai ser igual, usando linearidade, lambda vezes t do primeiro vetor, que é t a menos 1 de U2, mais t do vetor t a menos 1 de V2, usando linearidade. E agora, por definição, o que é o t do t a menos 1?
em cada um desses casos aqui? Bom, é definição de função inversa, né? O t de t é menos 1 é você fazer o quê? Você pegou o U2 lá no contradomínio, voltou com a inversa e depois foi de novo com a t, né? Então, você está fazendo essa composição aqui. Então, pegou o U2, voltou e foi de novo, então você vai voltar para o mesmo lugar. Isso é a definição da inversa, né? Então, aqui vai dar o lambda vezes U2 de volta, e análogo para o segundo, isso aqui vai dar o V2 de volta. E isso aqui é exatamente o vetor azul, né? Então, a gente acabou de mostrar aqui, T dessa coisa inteira é igual a lambda U2 vezes mais V2, né? Então, isso garantiu que a inversa é uma transformação linear automaticamente, tá? Então, não, ela sempre vai ser uma transformação linear. Bom, e comentários finais agora é sobre isomorfismos, tá? Então, imagina que você tem espaços vetoriais isomorfos, né? O que significa ser isomorfo? Significa que você é capaz de encontrar uma transformação linear entre eles que seja um isomorfismo, né? Ou seja, que ela seja uma bijeção e que seja uma transformação linear ao mesmo tempo. Bom, nesse caso, o que eu vou comentar um pouco aqui é que você pode encarar esses dois espaços vetoriais, V1 e V2, como se fossem o mesmo espaço vetorial. Dois espaços vetoriais isomorfos, eles são, entre aspas, a mesma coisa. Como conjuntos, eles podem ser diferentes, mas em termos de espaços vetoriais, é como se eles fossem a mesma coisa. Tá? Bom, primeiro por quê? Se tem um isomorfismo entre eles, então, em primeiro lugar, tem uma bijeção entre eles. Se tem uma bijeção entre eles, vamos fazer esse diagrama aqui, ó. Então, aqui do lado esquerdo está o domínio V1, aqui está o contradomínio V2, e como é uma bijeção, todas as flechas que partem do lado esquerdo e chegam do lado direito podem voltar também, e sem redundâncias, tanto na ida quanto na volta. Então, é como se fosse, como se cada um dos dois conjuntos fossem o mesmo a menos de nome. Você só renomeou os elementos de um dos conjuntos para obter o outro. Porque você tem uma flechinha que vai e volta, né, necessariamente para todos os elementos dos dois lados. Tá? Então, isso já é uma coisa. Mas não só isso, como a função entre eles também tem que ser uma transformação linear, ela tem que preservar operações. Né? Então, imagina o seguinte lado aqui, ó o lado esquerdo agora. Imagina que do lado esquerdo eu tenho vetores U e V no domínio. Né? Esses vetores U e V, via essa bijeção, eles correspondem a um outro par de vetores lá do outro lado, que são o T de U e o T de V. São os vetores lá do outro lado. Como é uma bijeção, essas flechas vão e voltam. Né? Isso que eu quero dizer com essas flechinhas pretas aqui. Né? Tanto vai e volta. O correspondente do U lá do lado direito é o T de U, e o correspondente do T de U lá do lado esquerdo é o U. Não tem redundâncias. Né? Essa é a única ponte que liga esses dois. Agora, com esses vetores U e V do lado esquerdo, eu posso formar um novo vetor lá no domínio, que é, por exemplo, a soma dos dois. Né? A gente tem a operação de soma de vetores. Então, eu tenho esse terceiro vetor, que é o U mais V. E aí eu poderia perguntar, tá, quem que é o vetor correspondente lá do lado direito ao vetor U mais V? Bom, por definição da função, o vetor correspondente se chama T de U mais V. Né? Ou seja, o correspondente pega o cara do lado esquerdo, quem que é o correspondente do lado direito? É a função aplicada nesse cara. Então, o correspondente a U mais V é a função calculada em U mais V. Só que, como ela é uma transformação linear, a função calculada em U mais V é o mesmo que você fazer a função no U, a função no V e depois somar. Então, o que corresponde aqui do lado direito? Você pega os correspondentes ao U e o V e soma eles. Tá? Então, aqui está o T de U, que é o correspondente ao U, T de V, que é o correspondente ao V, e a soma dos dois, que é T de U mais T de V. Esse cara é o correspondente do U mais V lá do outro lado. Tá? Então, isso está dizendo para nós que não só os elementos têm correspondentes do outro lado, como essa correspondência ela respeita as operações. O correspondente a U mais V é o T de U mais o T de V. É você somar os correspondentes do lado direito.
e vice-versa, tá? Então, se você quisesse começar do lado direito, fazer o mesmo raciocínio que eu acabei de fazer, começando com vetores do lado direito e olhando para os correspondentes do lado esquerdo, também vai ser verdade por causa dessa proposição que eu acabei de demonstrar. Se T é uma transformação linear que é bijetiva, a inversa também é linear. Então, tudo isso que eu acabei de falar também vale se eu fizer no raciocínio do outro lado, trocar as flechas de posição. Tá? Então, eles são o mesmo como espaço vetorial, por quê? Porque além de ter uma abjeção entre eles, ou seja, renomear os vetores, eu estou trocando o U pelo T de U, trocando V pelo T de V e assim por diante. Se eu trocar U mais V, U e o V pela soma, U mais V, necessariamente eu tenho que trocar pela soma dos correspondentes do outro lado. Tá? Então, somar do lado esquerdo corresponde a somar do lado direito. E tudo isso que eu estou falando é a mesma coisa para produto por escalares também. Tá? Então, voltando a esse exemplo aqui, ó, por exemplo, dos polinômios, isso aqui é um exemplo de um isomorfismo. Então, é como se os polinômios de grau menor ou igual a n fossem a mesma coisa que o Rn mais 1. A mesma coisa pensado de que forma? Bom, se eu pensar que o polinômio é dado pelos seus coeficientes, eu ignoro a variável e penso só nos coeficientes. Se eu pensar só nos coeficientes, eu tenho um vetor. E esse vetor tem n mais uma coordenadas. Mas não é só a correspondência da bijeção, né? Pensar o polinômio como se fosse um vetor. Eu posso pensar que essa correspondência também preserva as operações. Se eu somar polinômios aqui do lado direito, na prática, eu somo só os coeficientes, que corresponde a somar vetores coordenada a coordenada do lado esquerdo. Tá? Então, é exatamente isso, e isso está ilustrado aqui nesse outro gráfico. Né? Então, imagina que você tem um polinômio com coeficientes a0 até a n, um outro polinômio com coeficientes b0 até bn. Então, quando eu somo esses dois polinômios, eu obtenho esse novo polinômio aqui, que é a soma de funções ponto a ponto. Na prática, você olha para os coeficientes do polinômio soma. Quais são eles? Bom, são as somas dos coeficientes correspondentes de cada um dos polinômios. Então, é como se eu tivesse feito o quê? Bom, eu peguei aqui esses dois polinômios do lado esquerdo, peguei os correspondentes vetores lá do lado direito, né? Então, tem um vetor correspondente ao polinômio P, que é o vetor com coordenadas a0 até a n, tem o vetor correspondente ao polinômio Q, que é o vetor com coordenadas b0 até bn. Do lado direito, que são os vetores, eu sei somar, eu somo coordenada a coordenada. Aí eu volto para trás agora e vejo qual é o polinômio correspondente a esse vetor com as coordenadas somadas. Quem é esse polinômio? É justamente a soma dos dois polinômios que eu peguei do lado esquerdo. Tá? Então, uma outra maneira de você pensar isomorfismo é como se fosse uma mudança de variável. Digamos que você quer somar do lado esquerdo e você não sabe como. Então, primeiro você muda de variável, olha para os correspondentes via essa mudança de variável, soma lá, porque lá você sabe como fazer, e depois desfaz a mudança e volta para o original. É basicamente isso. Tá? Então, entre aspas, polinômios são como se fossem vetores, quando você ignora a variável e pensa só nos coeficientes. Tá? Bom, isso em termos de espaços vetoriais, em termos de operação de soma e de produtos poliscalares. Tá? O espaço dos polinômios tem mais operações, né? Se você ignorar o grau, tem, por exemplo, produto de polinômios, isso não está aqui dentro, tá? Mesmo porque espaços de vetores não tem produto em geral. Produto de vetor por vetor. Não um produto de vetor por vetor que produza vetores novamente, tá? Bom, então é isso que eu queria comentar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.